meu nome é Aline Florner, professora e criadora do método QR2 de estudos por questões. Hoje teremos aulas de questões de improbidade administrativa. Estudante estuda 2020, questão discursiva. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, quais são as sanções aplicadas ao agente que comete ato de improbidade administrativa que importe em prejuízo ao erário? Conforme Lei nº 8.429, de 1992, artigo 12, inciso 2, sanções aplicadas ao agente que comete ato de improbidade administrativa que importe em prejuízo ao erário: perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, caso ocorra, ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano ao erário, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 5 anos, direta ou indiretamente, mesmo que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Estudante estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, sempre servidor, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, serão punidos na forma desta lei. Item errado. Lei nº 8.429, de 92, artigo 1º. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. Estudante estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei 8.429, de 92, é correto afirmar que estão também sujeitos às penalidades da Lei de Improbidade Administrativa os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público. Item correto. Lei nº 8.429, de 1992, artigo 1º, parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público. Estudante estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que é considerado agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior, desde que exerça a função remunerada. Item errado. Lei nº 8.429, de 92, artigo 2º. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Estudante estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que as disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público,
induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Item correto. Lei número 8.429, de 92, artigo 3º. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Estudante estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei número 8.429, de 92, é correto afirmar que o particular pode ser considerado de maneira isolada sujeito ativo do ato de improbidade administrativa. Item errado. Conforme a Lei número 8.429, de 92, artigo 3º, o particular não pode ser considerado de maneira isolada sujeito ativo do ato de improbidade administrativa, mas apenas quando houver também a responsabilização de um agente público. Para ser alcançado por uma sanção da LIA, o particular deve ter atuado conjuntamente com o agente público. A. Induzindo o agente público ao cometimento do ato de improbidade. B. Concorrendo com ele para sua prática. Ou C. Se beneficiando do ato ilegal, direta ou indiretamente. Estudante estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei número 8.429, de 92, é correto afirmar que os agentes públicos, de qualquer nível, são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e hierarquia no trato dos assuntos que lhes são afetos. Item errado. Lei número 8.429, de 92, artigo 4º. Os agentes públicos, de qualquer nível ou hierarquia, são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Estudante estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei número 8.429, de 92, é correto afirmar que, ocorrendo lesão ao patrimônio público sempre por ação dolosa do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. Item errado. Lei número 8.429, de 92, artigo 5º. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á um integral ressarcimento do dano. Estudante estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei número 8.429, de 1992, é correto afirmar que, no caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Item errado. Lei número 8.429, de 92, artigo 6º. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Estudante estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei número 8.429, de 92, é correto afirmar que, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Item correto. Lei número 8.429, de 92, artigo 7º. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito,
caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Estudante estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que atos de enriquecimento ilícito, artigo 9º, e violação aos princípios, artigo 11, e concessão indevida de benefício fiscal, artigo 10A, exigem que a conduta tenha sido praticada na modalidade dolosa ou culposa. Item errado. Conforme Lei nº 8.429, de 92, os atos das categorias de enriquecimento ilícito, artigo 9º, violação aos princípios, artigo 11, e concessão indevida de benefício fiscal, artigo 10A, exigem que a conduta tenha sido praticada na modalidade dolosa. Observação: no caso dos atos que causem prejuízo ao erário, artigo 10, as sanções poderiam ser aplicadas se houver, indistintamente, dolo ou culpa, de acordo com o artigo 10, caput. Estudante estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado, mas a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem o parcial ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Item errado. Lei nº 8.429, de 92, artigo 7º. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Estudante estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às culminações desta lei, não se limitando ao valor da herança. Item errado. Lei nº 8.429, de 92, artigo 8º. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações desta lei até o limite do valor da herança. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que é taxativa a lista de atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito, causam prejuízo ao erário e atentam contra os princípios da administração pública. Item errado. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é exemplificativa a lista de atos de improbidade previstos nos artigos 9º, 10 e 11. Importam enriquecimento ilícito, artigo 9º, causam prejuízo ao erário, artigo 10, atentam contra os princípios da administração pública, artigo 11. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que, para a caracterização dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, não se exige efetivo prejuízo aos cofres públicos.
Item correto. Lei número 8.429, de 92, para a caracterização das condutas de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, artigo 9º, não se exige efetivo prejuízo aos cofres públicos, mas apenas o enriquecimento do agente público em prejuízo à probidade no exercício de suas funções. Estudante estuda, 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função ou emprego, exceto atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Item errado. Lei nº 8.429, de 92, artigo 9º, constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Estudante estuda 2020, questão discursiva. Texto de apoio. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, artigo 5º, ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. A responsabilização com fundamento na lei de improbidade é de natureza subjetiva, exigindo-se a presença de dolo ou de culpa. Não se admite, portanto, responsabilidade objetiva na aplicação da Lei 8.429, de 1992. Questão: quais categorias de atos de improbidade exigem dolo apenas? Quais exigem dolo ou culpa? Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, os atos das categorias de enriquecimento ilícito, artigo 9, violação aos princípios, artigo 11, e concessão indevida de benefício fiscal, artigo 10A, exigem que a conduta tenha sido praticada na modalidade dolosa apenas. Porém, tratando-se de atos que causem prejuízo ao erário, artigo 10, as sanções podem ser aplicadas desde que haja dolo ou culpa, conforme artigo 10, caput. Quer conhecer o nosso curso de elite para a área policial? Acesse a descrição desse vídeo e comece